Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Palavrar, com Antônio Luceni. O Antônio Luceni é artista visual e arte educador, professor de artes do Instituto Federal de São Paulo e doutorando em artes pelo Instituto de Artes da Unesp. Ele também já foi diretor de cultura de Araçatuba e atualmente é integrante da Academia Araçatubense de Letras. Hoje, o Luceni fala com a gente sobre literatura infantil e contação de histórias. É tudo de bom, hein? Bom dia, Antônio Luceni, tudo bem? Bom dia, Marcelo, Lília, Jonas e a todos que nos acompanham. Conte-nos histórias, Antônio Luceni. Pois é, Marcelo, eu ressaltei esse tema, destaquei esse tema para hoje, porque, assim, para começar, todos gostamos de contar e ouvir histórias, né? Isso é, acho que é consensual, e todos nós certamente já vivemos alguma experiência do tipo, Lília. Chegar no trabalho, na escola, em algum lugar em casa, assim, ó, olha, eu tenho um negócio para te contar. Aí você faz aquela pausa dramática, depois eu te conto. Ai, mas isso é um terror, né? Isso é um terror. Enquanto... O ansioso, o ansioso nem se fala. Então, enquanto não sai a história dita cuja, a gente não sossega, com né? certeza. Então, assim, isso porque é do ser humano, é da nossa natureza, gostar de contar e ouvir histórias. É lógico que a gente gosta de ouvir histórias boas, né? E histórias bem contadas, porque uma coisa também é você ouvir uma história ou contar uma história de um modo e outra de qualquer jeito, né? Assim, então, evidentemente que as formas de contar histórias também e o tipo de história contada influenciam. Isso não é uma coisa só, evidentemente, de criança. Eu quero fazer aqui uma relação de literatura infantil com contação de história, que é onde a gente vê mais hoje na contemporaneidade, essa coisa da contação de história dirigida mais para o público infantil. Por uma razão, às vezes, meio óbvia, né, que é a coisa da criança não estar alfabetizada ainda, não ter condições de ler os livros, especialmente os livros escritos, né, de forma mais adequada, tudo. Então a gente vê muitas ações de adultos com contação de história voltadas para este público, para o público infantil. E aí nos mais diferentes ambientes, desde escolas, livrarias, enfim, espaços públicos e privados, né, lá em casa, lá quando a criança vai dormir e tal, o pai, a mãe, a avó, sei lá quem, contando história. Mas ainda é uma coisa bastante comum e por isso que eu gostaria de relacionar. Tem um filme clássico, inclusive, vocês devem se lembrar, o contador de história, Forrest Gump, com o Tom Hanks, né? É clássico, e aí ele naquele banquinho dele lá recebendo das mais diferentes tipos de pessoas e tal, e as histórias vão sendo entrelaçadas ali. Um escritor que eu gosto muito, Ricardo Azevedo, num prefácio de um dos livros meus, ele fala assim, e eu gosto dessa imagem que ele construiu, que contar história é uma forma de doação, né? Quer dizer, quando você para o seu tempo para contar história para alguém, especialmente aí um adulto contando história para crianças, é uma forma de se doar, né? Doar seu fôlego, doar seu tempo, né? Vocês aí que são radialistas, comunicadores, essa profissão de vocês, para além de informar, é uma forma também de se doar, né? Porque tem toda aí uma coisa do corpo, da voz, da desinibição, né? Enfim, uma série de fatores aí que não são todas as pessoas que encaram. Com o contador de história não acontece diferente. Quer dizer, quando ele se propõe a trabalhar, porque nós temos trabalhadores que fazem da contação de história a sua profissão, eu vou citar duas daqui a pouco, é uma forma de doação. Quer dizer, tem toda, não é simplesmente, de novo, a contação de história, contar história, não é só dizer uma história, tem toda uma articulação aí de voz, de gestual, de corpo, de interpretação, de escolha certa do texto. Acho que essa é uma outra coisa interessante também. Quando a gente vai contar história, né, tem essa coisa que é a coisa do que a gente chama formalmente de curadoria, que é justamente a questão da seleção das obras, dos autores, enfim, formas de contar história, né? Desde uma forma mais singela, mais simples,
né? Você vai para contar uma história para criança e tal antes de dormir, você não vai com um monte de parafernália, se fantasiar, fantoche. Você vai com a voz simplesmente, com meia o corpo. luz. Meia luz ali já para ir, né, causando Relaxar. descanso mesmo e tal. Mas existem várias formas, desde você se vestir, né, de bruxa, de fada, de um personagem de que as crianças gostam, até uma coisa mais mambembe, né, com fantoches, com mabulengos, teatro de sombra e outras formas de contação de história que, para além da voz, do gestual, etc., vão criar um atrativo lúdico, fantasioso, fantástico para as crianças, né, e adolescentes que ali estão assistindo. Então, as formas de contar também são importantes. Não só o conteúdo, né? O conteúdo, né, escolher uma boa história, bons autores, etc. A forma também de contar. E aí eu queria, que eu sei que a gente já está se encaminhando para o final, Marcelo, citar Não duas... falei nada. Já estou com o time dentro de mim. Eu gostaria de citar, aqui de Araçatuba, só para a gente não falar que não citamos, né, contadores de histórias. Há vários. Felizmente, nós temos aí, na maior parte das escolas públicas e particulares, pessoas que se disponibilizam, as próprias professoras e professores na sala de aula, que acabam exercendo essa função de contadores de histórias também, para além da função de professor ou professora. Nós temos vários em Araçatuba. Felizmente, eu imagino que em todas as cidades há esse tipo de profissional e tal. Mas pessoas que trabalham profissionalmente com a contação de história, eu queria citar duas aqui de Araçatuba de que eu gosto muito. Uma delas é a Tânia Catuapó Antunes. Fiz curso com ela, acredita? De Fez? contadora de história. Olha. De contadora de história? Muito, Ela muito falou bom. uma vez, a gente fez uma live, ela estava Na não sei se ela Bahia, tava na Salvador. Bahia, não era? E A ela Tânia é conversou muito com a boa. A gente. Tânia é professora de arte, né? Eu acho que ela já se aposentou, ela era professora de arte do Estado, tudo. E desde sempre ela conciliou essas duas carreiras, como professora e como contadora de história. Eu penso que agora ela está mais focada na parte de contação de história e cada vez melhor. Ela A Tânia, tem no YouTube, contação de história, tem um projeto novo dela. ela no tem YouTube. vários projetos de contação de história, com grupos coletivos, individualmente. Então é uma pessoa de que eu gosto muito, que desenvolve um trabalho bastante interessante, sobretudo também nessa coisa de um resgate de histórias, Marcelo, que tem a ver com ancestralidade, com folclore, com as tradições populares e tudo mais. Então, quem tiver curiosidade, ela tem várias mídias, dá uma googada lá, eu sei que você gosta desse termo, Marcelo, e procura Tânia Catuapó Antunes. E aí ela tem vários vídeos lá e vários trabalhos que podem ser vistos. E, por fim, eu gostaria de citar mais uma, e eu peço perdão para os outros que não foram citados, por questão de tempo mesmo, a Sueli Nascimento, que também é uma outra araçatubense, professora aqui de Araçatuba, Birigui, salvo engano, que desenvolve um trabalho também de contação de história muito interessante. E aí ela está desenvolvendo, inclusive, o doutorado dela na Unesp de Marília, que tem a ver com esse resgate também de contação de história, da oralidade, a partir da cena, do trabalho de indígenas brasileiros. Que então, legal. é muito legal, vale muito a pena. E aí fica a dica também para vocês, de repente, criarem uma pauta e trazer esses contadores de história para Com falarem certeza. das suas próprias experiências com contação de história, que a gente vai ter certamente bastante ideias e bastante visões bastante interessantes e críticas a respeito do assunto. E só para encerrar, estava vendo um programa num canal pago, chama Pode Entrar. E foi com o Tom Zé, cantor, compositor, instrumentista. Ele tem uma biblioteca vasta, né? A casa inteira praticamente é uma biblioteca, e a esposa dele lê para ele toda noite. Olha. Ele deita na cama, bonitinho, e ela numa cadeira ali do lado lendo para ele. Falei com meu marido, quero isso. Não menos que isso. Não menos que isso, envelhecer dessa forma. Meu marido contando história para mim e vice-versa, né? Pois é, e aí assim, pegando o seu gancho também, Lília, conforme eu disse também no começo, a contação de história é uma coisa exclusiva para criança. A gente vê isso
mais no cenário da infância, né? Mas pessoas com necessidades específicas também, os audiolivros, por exemplo, que tem aí, né? E tantas outras formas. Pessoas adultas já não letradas ou não alfabetizadas e tudo mais, também fazem uso da coisa da contação de história. Eu amo. Muito bom. Eu me lembrei agora também rapidamente, vocês me perdoem, que uma jornalista, colega nossa de profissão, a Patrícia Mendes, trabalhou muito tempo aqui no SBT. A Patrícia, ela faz um trabalho voluntário, se eu não me engano, no Recanto Vó Teresa, lá de Birigui. Ela vai lá com frequência e lê e conta histórias para as vovozinhas de lá. Eu já tive o prazer de acompanhar, é uma graça. Um abraço, viu, Patrícia? Antônio Luceni, se você quiser acompanhá-lo nas mídias sociais, olha o Instagram dele, Antônio.palavrar, com este rico conteúdo que traz toda terça-feira aqui no Nova Manhã Araçatuba. Muito obrigado por hoje. Bom dia. Bom dia, Marcelo, Lília, Jonatas e a todos que nos acompanham. Boa semana para você.